Oi gente, o vídeo de hoje é um tutorial desse bucket hat que eu já tinha feito lá no meu Instagram e vocês pediram para eu trazer aqui pro YouTube também. Ele é um chapéu um pouco diferente do bucket hat tradicional, então eu vou mostrar para vocês como que você pode fazer com as minhas medidas e também fazendo a sua própria medição. É super tranquilo de fazer, mesmo se você for iniciante, então vamos lá. Essa é a linha que eu vou usar para fazer o chapéu. A marca dela é Melissa Mediana. Vem 100 gramas. São 200 metros. Ela é 100% acrílico. A agulha recomendada para esse projeto é de 4,5. Eu vou usar a de 5, porque eu sempre gosto de usar uma acima. Então, para a gente começar esse chapéu, você vai pegar a agulha que você vai usar junto com a sua linha. Eu sempre uso um número maior, eu me sinto confortável assim porque a minha tensão ela é um pouco apertada, então meus pontos eles normalmente já são mais apertados, então eu uso uma agulha maior para compensar isso. A agulha de tapeçaria para a gente poder arrematar no final, uma tesoura para a gente cortar também no final, e uma coisa que eu acredito que seja muito importante é uma fita métrica. E se você já tiver um chapéu que você goste, que caiba bem em você, não é necessário, mas se você tiver, vai ajudar muito. Assim, a gente consegue medir o tamanho que você quer para sua aba, o tamanho que você quer aqui para essa parte do meio e o tamanho do topo, porque assim fica bem mais fácil da gente fazer o chapéu, porque você não vai ter que se preocupar com quantidade de carreiras, com quantidade de nada. Você só vai seguir e ir medindo com o tamanho que você precisar, quantos centímetros que você precisa fazer de topo, aqui e na aba. Como eu já fiz vários antes, e normalmente os chapéus eles são um tamanho único, eu já sei que o tamanho aqui do topo normalmente é de 15 centímetros. Eu vou mostrar aqui pra vocês. É mais ou menos 15 centímetros. Alguns vão ser menores, alguns vão ser maiores, isso tudo depende. Eu sinto que 15 centímetros dá um tamanho bom pra mim. Essa parte aqui, 9 centímetros, 8 a 9, e a aba, 6 centímetros. Então, quando a gente for fazer o topo, que nós vamos abrindo o círculo onde a gente vai começar, nós vamos medindo, conforme a gente faz com a nossa fita métrica, até chegar nos 15 centímetros. Quando chegar nos 15, nós vamos começar essa parte aqui. Nós não vamos precisar costurar nada, tudo vai ser feito de uma vez só, mas isso aqui é muito bom pra gente não ter que ficar contando a quantidade de fileiras, porque tudo isso vai depender do tamanho da linha que você estiver usando, do tamanho da agulha e tudo isso. Porque se você estiver usando uma agulha bem mais grossa, vai ser bem mais rápido chegar nos 15 centímetros. Então vamos começar. Eu prefiro começar com a linha que tá de dentro do novelo, para ele não ficar rodando. E eu começo meus projetos com um anel mágico. Dentro do meu anel mágico eu vou subir uma correntinha e vou fazer 8 pontos meio altos. Se você ainda não conhece os pontos, sugiro que você vá no tutorial que eu tenho aqui no meu canal, que mostra como fazer os pontos básicos do crochê. Chegando no fim dos meus pontos, eu vou fechar o meu anel mágico, contar de novo só para ter certeza que tá tudo certo. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na primeira correntinha que eu fiz, eu vou juntar e fazer um ponto baixíssimo. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui esse ponto não existe mais, eu começo a partir daqui. Conto para ver se eu tenho 8 pontos ainda. E a partir daqui eu vou fazer um aumento em cada ponto. Se você já fez algum projeto circular, já fez amigurumi, isso é muito tranquilo, é a mesma base. Então
subo mais uma correntinha e eu vou fazer 2 pontos meio altos aqui nesse segundo ponto. Repetindo, aqui na segunda carreira eu vou fazer 2 pontos meio altos em cada ponto. No final, a gente tem que ter 16 pontos, porque começamos com 8 e dobramos esse número. Aqui eu vou fazer o meu último aumento e agora eu tenho 16 pontos no meu círculo. Na primeira correntinha, vou unir os dois lados. Nessa carreira, eu vou fazer um meio ponto alto, um aumento, um meio ponto alto, um aumento. Nós vamos intercalando até chegar aqui no final de novo. Nossa, olha que lindo na linha, esse nó. Chegando ao fim da carreira, torno a fazer um ponto baixíssimo na primeira correntinha. E aqui, assim como na última, eu vou continuar fazendo aumentos. Então, nosso centro teve 8 pontos, a nossa segunda foi inteiramente de aumentos, a nossa terceira foi com 1 ponto, um aumento. Então, essa próxima fileira vai ser de 2 pontos e 1 aumento. Em seguida, 3 pontos, 1 aumento. E assim, nós vamos fazendo cada fileira, espaçando mais esses aumentos, até chegar em 15 centímetros. Você sempre que terminar suas fileiras, vá contando, vai medindo. No momento, a minha fileira ainda tem 6 centímetros. Eu ainda preciso crescer 9 centímetros até ela ficar desse tamanho. Então, eu vou mostrar mais uma fileira. Aqui eu vou fazer um ponto meio alto, mais um ponto, e no terceiro eu vou fazer 2, eu vou fazer um aumento. Então, são 1, 2 e um aumento. E agora a gente vai fazer isso até o final. Na próxima, 3 pontos, um aumento. Na seguinte, 4 pontos, um aumento, até chegarmos aos 15 centímetros. Então, aqui no total eu fiz 6 não, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Então, foi o nosso anel mágico com 8 pontos, uma fileira de aumentos, um aumento, um ponto, 2 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento, 4 pontos, um aumento, 5 pontos, um aumento. E agora eu tenho 15 centímetros. Agora nós fizemos o topo. Vamos fazer essa parte aqui que fica na frente da testa de fileiras, apenas com ponto, com meio ponto alto, sem aumentos, sem nada. A partir daqui nós vamos fazer 8 centímetros. Ou seja, eu vou fazer uma correntinha e a partir daqui eu vou só fazendo pontos, o meio ponto alto durante toda a carreira. Por quantas carreiras for necessário até chegar em 8 centímetros. E não fazer aumentos aqui
vai fazer o nosso chapéu começar a fazer assim. Ele vai começar a virar, como se fosse um cestinho. Assim como quando você faz um círculo no amigurumi, quando você para de fazer os aumentos, é porque ele vai começar a arredondar. Nesse caso, ele tá virando para dentro. O que a gente faz é a gente vira para fora, porque esse é o lado certo. Esse é o lado errado. E fazer o chapéu com uma agulha com um tamanho maior do que a recomendada vai deixar os pontos não tão grudadinhos. Você vê que você consegue enxergar os buraquinhos, né? Isso vai ajudar na hora de colocar na sua cabeça, para ele dar uma esticada e uma moldada, caso seja necessário. Se não for a sua intenção, claro, você pode usar a agulha recomendada ou usar uma agulha menor, para que realmente fique bem fechadinho, mas tudo isso também depende da sua linha. Se você fizer com uma linha mais grossa, esses buraquinhos você não vai conseguir ver. Como esse chapéu que eu fiz do Sully, eu usei a linha dupla. Então a linha era basicamente igual a essa aqui que eu tô usando, mas eu usei ela assim, eu fiz o fio duplo, porque eu queria que ele ficasse com uma cara assim mais fofinha, sabe? Enquanto o do Mike eu usei uma linha bem fininha, também fiz ele duplo, mas eu usei uma linha bem fininha porque era da cor que eu tinha pra fazer. Então ele ficou um chapéu bem mais leve, bem mais fluido. E chegando no último ponto, como sempre, eu vou fazer um ponto baixíssimo na primeira correntinha. E aqui eu vou continuar fazendo apenas pontos meio altos, assim como eu acabei de fazer, até essa parte aqui ter 9 centímetros. Eu vou contar a partir dessa fileira que nós acabamos de fazer. A partir daqui, nós temos que ter 9 centímetros. E assim tá o meu chapéu. Se você tá fazendo conforme as medidas que você tirou com a sua fita métrica, tá tudo certo. Pode parecer que é pequeno, mas como eu falei pra vocês, esses espacinhos ajudam a ele esticar quando você se põe ele na cabeça. Mas você sempre pode ir medindo pra ter certeza que tá tudo certo. Então, aqui em cima, eu continuo tendo os 15 centímetros. E a partir dos 15 centímetros, que começa aqui, eu já tenho 7 centímetros. Então aqui eu consigo fazer mais uma fileira e chego aos 8. Quando eu terminar essa fileira, eu encontro vocês pra gente provar e começar a fazer a aba, que é a parte final do nosso chapéu. Então, a partir daqui eu vou começar a fazer a aba do meu chapéu, que é essa parte aqui, e eu vou fazer 6 centímetros. 2 dias depois, mas ninguém precisa saber, até minha unha tá feita. Eu gosto da aba ondulada, que é como todos esses outros chapéus que eu fiz, como já tem um tutorial lá no meu Instagram. Mas se por um acaso você não gosta dessa aba ondulada, eu também vou mostrar como que se faz. Aqui nós começamos fazendo aumentos. A minha última fileira de aumento, se não me engano, foram 5 pontos e um aumento. Se eu quiser que a minha aba seja reta, assim como esse aqui, eu vou continuar o aumento que eu parei aqui em cima. Eu vou fazer 6 pontos em um aumento. A próxima fileira, apenas de pontos meio altos. Em seguida, 7 pontos, um aumento. Em seguida, uma fileira normal sem aumentos. E assim vai ser até chegar do tamanho que você quiser. Você vai intercalar entre a fileira com aumento, uma fileira sem aumento. E aí ela vai abrindo assim como um chapéu normal. Mas como eu vou fazer o chapéu com as ondulações, eu vou começar fazendo um ponto e um aumento.
aumento. Um aumento. Por toda essa carreira, nós vamos fazer um ponto e o aumento. Quando chegar no final dela, você vai ver que ela já vai estar criando uma ondulação. E chegando no final da primeira fileira, ela vai ficar assim. Você vai ver que já começa a abrir aqui em cima. Não dá pra ver tanto a ondulação ainda, mas logo vai dar pra ver. Como eu gosto da ondulação bem marcada, eu vou repetir isso. Eu vou fazer mais uma fileira assim, com um ponto e um aumento. E aí, quando chegar no final dessa fileira, realmente vai dar pra ver bastante a ondulação. Final da segunda fileira, aqui a gente já consegue ver bastante da ondulação. E vai ser essa ondulação que a gente vai ter no nosso chapéu. A partir daqui, nós vamos fazer fileiras de ponto meio alto até chegar no tamanho que a gente quer. Se não me engano, eram 6 centímetros, né? Então, até o momento eu fiz 2 fileiras. Então, a partir daqui, eu vou começar a contar os 6 centímetros. Então, eu tenho 2 centímetros. Eu preciso chegar até aqui com fileiras de ponto meio alto. E fileiras de ponto meio alto, vocês já sabem, a gente só vai subir uma correntinha e fazer os pontos como normal. Sem pensar, sem contar, é a melhor parte. Nós só mesmo vamos fazendo até chegar ao tamanho que a gente deseja. E aí o nosso chapéu vai estar pronto. Quando eu já tiver do tamanho, eu volto aqui. Assim ficou o chapéu. É aquilo, né? O crochê, você pode lavar e moldar ele como você quiser. Você pode fazer isso com a sua mão. Eu normalmente venho e vou arrumando as ondinhas. Esse é o meu chapéu. Eu acho bem fácil fazer ele. Se você tem as suas medidas, é super tranquilo de fazer. E é isso. Espero que vocês gostem. Até a próxima.